Provérbios 31. O conselho que a mãe do rei Lemuel deu a seu filho. Palavras do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou sua mãe. Como, filho meu, e como, ó filho do meu ventre, e como, ó filho das minhas promessas, não deis às mulheres a tua força, nem os teus caminhos é o que destrói os reis. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam, se esqueçam dos estatutos e pervertam o juízo de todos os aflitos. Dai bebida forte aos que perecem e o vinho aos amargosos de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e do seu trabalho não se lembrem mais. Abre a tua boca a favor do mundo, pelo direito de todos os que acham em desolação. Abre a tua boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Glória a Deus. Então, isso aqui é um conselho que a mãe do rei Lemuel deu para ele, ou para os seus próprios filhos. Então ela diz que não é próprio dos reis beberem vinho. Então, o padrão de comportamento requerido por Deus para os reis e os governantes do seu povo, especialmente no tocante a beber vinho fermentado e bebidas inebriantes, eram elevados. O hebraico diz literalmente aqui que não haja ingestão. Não há nesta passagem que permita alguém beber com moderação. Então, o vinho inebriante, ele deixa a pessoa ébria, deixa a pessoa sem saber o que fazer direito, faz tolices. A razão por que os reis e os governantes não devem beber bebidas inebriantes é que, afetados pela bebida, eles podiam esquecer-se da lei. A bebida os faria moralmente fracos e os levaria a desobedecer a lei de Deus e a perverter a justiça. Então, os rabinos judaicos, a decretar que o juiz que bebesse um renute, um copo de vinho, não podia tomar assento no juízo, nem numa escola, e nem podia ensinar em tais circunstâncias. O mesmo princípio regia os sacerdotes, que no Antigo Testamento ministravam perante o Senhor a favor do povo. Ele não poderia beber bebidas inebriantes. O Senhor Deus alertou e falou a Araão que vinho ou bebida forte, ele e os filhos dele não poderiam beber quando entrassem na tenda da congregação, para que não morressem. Estatuto perpétuo será isso entre a vossa geração, para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhe tem falado pela mão de Moisés. Então, esse é um estatuto que o Senhor deixou para Araão e para todos os sacerdotes. Então, não é lícito um sacerdote, um profeta de Deus, um pastor, um levita, um membro da casa do Senhor, um obreiro,
Aí aqui quando eu falo de obreiro, vai do mais alto escalão ao mais baixo escalão. Em si, embriagar com bebidas fortes e que contenha álcool. Esta é a palavra do Senhor. Todos os salvos do Novo Testamento são feitos reis e sacerdotes de Deus e pertencem ao reino espiritual de Deus. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, o Senhor fala que somos a geração eleita, um sacerdócio real, a nação santa, um povo adquirido para que anunciemos as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, todos nós que fomos chamados, que o Senhor falou, ide por todo mundo, pregai o evangelho, nós somos sacerdócio real, nós somos uma nação santa, um povo adquirido pelo próprio Deus, para que venha fazer a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo e levar o evangelho a toda a criatura. Então devemos viver em obediência a Deus, sem conformar-nos com este mundo. Glória a Deus. Então, o padrão de Deus é esse, que os reis e os sacerdotes, a não ingerirem bebidas embriagantes entre nós. Então, essas bebidas fortes, o que parecem? É inadmissível que o escritor inspirado tivesse a intenção de aprovar ou prescrever o embriagamento como meio de alguém esquecer-se dos seus problemas ante a aproximação da morte. A receita de Deus para a aflição é o ser humano buscá-lo em oração e não recorrer à bebida embriagante. O Senhor fala para buscarmos o Espírito Santo, para nos embriagarmos com o Espírito Santo, com o que vem do alto. Então nós podemos observar que pode-se a pessoa ler esses versículos e interpretar de forma irônica, significando que a bebida forte tem a ver com aqueles que já arruinaram a sua vida e que não têm esperança, e não com reis e governantes sábios que devem ser totalmente abstinentes. Então, versículo 8, 9 descreve o modo apropriado de se lidar com os prejudicados, cujos direitos foram violados. O justo deve defender os direitos dos injustiçados. Recomendar a embriaguez para ajudar alguém a esquecer dos seus problemas não solucionaria. Antes, criaria mais problemas ainda. A tentativa de aliviar problemas através da embriaguez é loucura. Pode ser o método do mundo, mas não é o método de Deus. Então devemos nos fortalecer no Senhor e buscar fugir dessas coisas. É por isso que a palavra do Senhor fala que o reino de Deus é tomado à força, porque devemos nos esforçar para sairmos
do pecado. Versículo 10. Aleph. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede o de rubis. Bet. O coração do seu marido está nela, confiado, e a ela nenhuma fazenda o faltará. Gimel. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Dalet. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. Re. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. Val. Ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Zaim. Examina uma herdade e adquire-a. Planta uma vinha com o fruto das tuas mãos. Et. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Tet. Prova e vê que é boa sua mercadoria, e a sua lâmpada não se apagará de noite. Jod. Estende as mãos ao fuso e as palmas das suas mãos pegam na roca. Caf. Abre a mão ao aflito e ao necessitado estende as mãos. Lamed. Não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa anda forrada de roupa dobrada. Mem. Faz para si tapeçaria de linho fino e de púrpura é a sua veste. Num. Conhece-se o seu marido nas portas, quando se assenta com os anciões da terra. Zamek. Faz panos de linho fino e vende-os e das cintas aos mercadores. Aim. A força e a glória são as suas vestes, e ri-se do dia futuro. P. Abre a boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Tissad. Olha pelo governo de sua casa e não come o pão da preguiça. Kof. Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, como também seu marido, que a louva, dizendo. Resh. Muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Shin. Enganosa é a graça, e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Tal. Dai-me do fruto das tuas mãos, e louvem-na nas portas as tuas obras. Então, esses versículos escrevem a forma de esposa e mãe fiel. Ela é uma mulher virtuosa, é uma mulher trabalhadora, ela é uma mulher que supre as necessidades da sua casa, da sua família. Então, toda sua vida converge para um reverente temor de Deus. Ela tem compaixão pelos necessitados. É uma mãe dedicada, é uma esposa dedicada, é uma filha dedicada à sua família. E ela passa isso para suas filhas. Certamente nem todas as esposas e mães têm todas essas qualidades declaradas aqui. Porém, precisamos nos esforçar para vivermos em conformidade com o amor de Jesus, aprender de Jesus, do Espírito Santo, à medida que o Espírito Santo nos conduz nos caminhos prósperos, verdejantes. Então abrimos os nossos olhos, que outrora estava com a trave, e quando o Senhor abre os olhos espirituais, passamos a agir conforme Deus quer que a mulher seja. Honrosa, bondosa, amorosa, que conduz o seu lar a Deus e a Jesus Cristo, leva seus filhos à presença de Deus, a louvá-lo, a glorificá-lo. Ela honra o seu esposo,
primeiro a Deus e a Jesus Cristo e ao Espírito Santo, e ela honra seu esposo, ela honra seus filhos, ela honra suas filhas e ensina um bom caminho. Então toda esposa deve procurar servir a Deus, a sua família e ao próximo, conforme os talentos e os recursos materiais que Deus lhe deu. Glória a Deus, aleluia. Então esta é a mulher virtuosa, é uma mulher que é temente a Deus e que anda na presença do Senhor, buscando honrá-lo e glorificá-lo no falar, no pensar, no olhar, no ouvir, em fugir das coisas erradas, ser uma pessoa doce, uma pessoa que verdadeiramente ama a Deus, uma pessoa, uma mulher verdadeiramente fiel a Deus e a seu esposo, a seus filhos, a suas filhas e as suas amizades. Uma mulher que honra a sua casa em tudo, em casa, no trabalho, na escola, na sociedade, na comunidade, na sua igreja. Amém. Bom dia a todas. Que Jesus vos abençoe. Leiam a Bíblia, estudem a Bíblia e se coloquem na presença do Senhor, buscando o Espírito Santo para se embriagar com as coisas que vêm do alto.